Bom dia, meu nome é Raquel, eu sou da Igreja Batista do Fonseca e hoje vou apresentar a lição 5 da nossa EBD. Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa aula, que corra tudo na mais paz, na santa paz. Abençoa a nossa Igreja Batista, abençoa os pastores, pastor Eduardo, pastor José Wellington, pastor Tom. Abençoa as famílias representadas pela nossa igreja e nos dá uma aula abençoada no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar a lição 5, fala sobre uma nova chance. Os capítulos 7 e 9 apresentam a saga de Noé pela autopreservação e das espécies animais após a determinação divina de recomeçar a história dos homens no mundo. Essa lição tem o nome Uma Nova Chance, e esse nome remete que é uma nova chance, né, que Deus está dando para a humanidade se mudar de procedimento, né? Noé, embora no meio de uma geração pecaminosa, que era aquela época, se manteve fiel e foi declarado justo diante de Deus. A arca, ela foi um sinal da boa vontade de Deus para com a humanidade. A soberania de Deus tem duas operações distintas. Ele cria, ele destrói, e a criatura não pode dizer: o que fazes tu? Né? Um culto de gratidão do outro lado da tormenta. Nós sabemos que o dilúvio ele durou 150 dias foram de inundação, né? Que durou essa inundação. Logo depois, né, o primeiro ato de Noé após o desembarque foi a edificação de um altar, a fim de oferecer um culto a Deus. Era o testemunho de sua gratidão a Deus pela salvação, de sua necessidade de aproximar-se de Deus e da consagração de sua vida para o serviço de Deus. Né? Ele estava expressando isso a Deus. É um testemunho de sua gratidão a Deus pela salvação que ele teve junto com a sua família também. Devemos, hoje em dia, né, nós nos deparamos com pessoas que frequentam templos, entregam dízimos, fazem jejuns e sacrifícios, esperando com isso receber favores de Deus. Noé adorou depois de passada a tempestade em um ato de gratidão a Deus. Então nós devemos adorar e servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou pode vir a fazer por nós. Deus se agradou do culto de Noé. Ali Deus selou um pacto com a humanidade. Ele fala no capítulo 8, versículo 21, que Ele não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem. O sol brilha depois da tormenta. Gênesis 9, do 1 ao 29. A palavra de Deus declara que os nossos pecados nos separam de Deus, né? Então a bênção de Deus a Noé nos faz lembrar a bênção do primeiro homem. É um novo começo, Gênesis, né? Princípio. A palavra Gênesis significa princípio, princípio de tudo, princípio das coisas.
mas com a introdução de novos parâmetros para a conduta do homem. Então Deus esperava que o homem tivesse uma nova conduta. Mas Deus adverte que o sangue, a vida pertence a Deus. Dos animais abatidos, o sangue deveria ser oferecido ao Senhor e não consumido como alimento. O sangue, o ser humano deve ter um profundo respeito à vida. Então, como o sangue simbolizava a vida daquele animal, ele não poderia ser consumido, porque a vida só pertence a Deus. E a gente vê na nossa sociedade que as pessoas falam de pena de morte, né? E a gente sabe que a Deus pertence a vida. Então, tudo na vida pertence a Deus. Então, a Deus é a dar a vida e a tirar a vida, né? Respingos da tormenta na geração pós-diluviana. Bom, antes eu queria falar um pouco que nós sabemos que o arco-íris é um fenômeno natural de refração da luz sobre gotículas de água na atmosfera, que toma as cores de aspecto solar. Kinner nos lembra que em Ezequiel 1:28, em João Apocalipse 4:3 e 10:1, viram o arco-íris como um elemento componente da glória de Deus, talvez como uma lembrança deste primeiro penhor da graça. Assim como o arco-íris seria para acalmar a ansiedade de Noé, a presença do Espírito Santo é para nós a consolação de precisarmos em nossa peregrinação neste mundo. Agora, respingos da tormenta na geração pós-diluviana. O relato da embriaguez de Noé nos mostra que precisamos estar sempre vigilantes sobre nossas vidas. E quais as lições que nós podemos tirar disso? O abuso de bebidas alcoólicas conduz à ruína. Quando os filhos desonram os seus pais, o mais provável é que sua prole venha a experimentar fracasso. A gente lembra, né, que o filho de Noé bebeu, né, e da vinha que ele plantara, e aí ele retirou a sua roupa e ficou nu. E o filho dele, o Cã, ele expôs aquela nudez e ridicularizou o pai, desonrou o pai. Então, isso que essas lições que a gente pode tirar, né? O estado da pessoa, a pessoa lúcida, passa a ficar uma pessoa que não controla as suas emoções, aquilo que ela quer fazer, e acaba levando à ruína. A palavra de Deus adverte severamente quanto à embriaguez e seus riscos. Provérbios 21, Provérbios 23:20, 21, Provérbios 29:35, Provérbios 31:6, Isaías 5:22. E Paulo chega a citar os beberrões entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:21. Uma torre depois da tormenta. Gênesis 10:1 ao 11 e o 32. Os seres, a descendência de Noé segue o curso. Os descendentes de Jafé se espalham pelo norte, crescente fértil. Os de Cã habitaram a terra de Canaã e parte da África, e Sem a Ásia Central.
Sem foi o ancestral de todos os filhos de Éber, de cuja linhagem procedeu Abraão e todo o povo de Israel, como veremos mais adiante em nossos estudos. O nome semita aplicado aos judeus provém de Sem. Esse povo, né, a primeira história chega ao ponto culminante ao mostrar que os seres humanos, conscientes de suas habilidades e numa mostra de presunção e soberba, se unem para construir uma grande torre, né? Era o esforço do homem para chegar a Deus, né? Nós vamos ver aqui que a torre seria o esforço do povo para garantir sua segurança caso ocorresse um segundo dilúvio, pois o seu cume tocaria no céu. O foco de suas intenções era para nós, porque Deus se manifestou logo como quem não tinha sido participante do plano deles. A fim de diminuir os efeitos pecaminosos dessa sociedade unida, Deus confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Desta forma se explica a variedade de línguas, povos e nações. Então, a gente vê nessa passagem que mesmo o povo sabendo, porque pela tradição oral, se passava, se contava o que havia acontecido. Então, o povo sabia que tinha tido um dilúvio, né? E que toda a humanidade foi dizimada, animais foram dizimados, e tudo foi um novo começo para a humanidade. Mas mesmo assim o povo ainda era soberbo, ainda fazia coisas pecaminosas. Aplicações para a vida. O que Deus espera de todo homem e mulher hoje é um coração humilde, um espírito quebrantado, que conduzam à confissão sincera e ao arrependimento do pecado, e que pela fé aceitem a salvação que Ele oferece por meio de Jesus Cristo. Nós vemos a nossa sociedade hoje tão completamente voltada para o pecado, né? Nas bebedeiras, a violência, graça, as pessoas matam por nada, né? E a gente está vendo que a nossa sociedade ela tem se consumido em coisas pecaminosas. Mas a gente é chamado a proclamar o Evangelho. Então, existem as igrejas para que as pessoas, e existe hoje no YouTube, em várias plataformas, a pessoa pode ter acesso a pregações de igrejas que estão pregando o Evangelho, justamente para que o povo se arrependa. E é isso que Deus espera, que o povo se arrependa e que se volte para Ele. Também podemos aplicar na nossa vida, nós devemos aprender com o exemplo da obediência de Noé, né? Como foi difícil para Noé fazer aquela arca, né? Deus disse para ele como em todas as partes o que ele deveria fazer, e ele foi obediente em tudo aquilo. Quantas vezes nós queremos bênçãos de Deus, mas não nos dispomos a ser-lhes fiéis? Em toda a Bíblia, bênção sempre está vinculada à fidelidade ao Senhor. Então, é importante que nós sejamos fiéis ao Senhor, assim como foi Noé. Noé havia achado graça diante de Deus, havia sido declarado justo por Deus e havia sido escolhido por Deus para a preservação da geração de adoradores diante do Senhor. Agora é motivo de escândalo em sua família por causa da bebida. Cuidemos para que não sejamos vencidos pelo pecado quando Deus deseja usar-nos para louvor de sua glória.
não é uma coisa que não possa acontecer nas nossas vidas. Aconteceu na vida de Noé, que era justo, aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida de Abraão, de tantas pessoas, homens e mulheres usados por Deus, que cometeram erros, mas que a gente possa estar cuidando para que não pequemos, para que a gente possa fazer a diferença nessa geração. Essa é a lição 5 e eu agradeço a você por estar aqui me ouvindo. Bom dia.